Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência quando eu descobri a terceira gestação e ainda amamentando um bebê de 6 meses. Então fica até o final do vídeo para você conhecer um pouquinho da minha história e no final eu tenho um recadinho surpresa para você, tá bom? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Lô Coutinho, eu sou mãe do Samuel de 5 anos, do Benjamin de quase 3 anos e da Esther de 1 ano. Hoje eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência de como foi que eu descobri a gestação da Esther. Hoje eu decidi trazer esse vídeo pra vocês porque muitas meninas me procuram relatando alguma experiência de quando descobre a gestação, a segunda gestação e até mesmo quando descobre a terceira gestação. E muitas pessoas me procuram no Instagram falando pra mim que ficou assustada com essa notícia, que sentiu de se abrir comigo. Então eu decidi trazer aqui pra vocês um vídeo pra contar um pouquinho sobre essa experiência que eu tive. Muitas pessoas acreditam que a gente, mesmo amamentando, não pode e não consegue engravidar. Isso eu acredito que é um mito, porque aconteceu comigo. Quando eu tive a gestação do Benjamin, ela foi planejada, nós já queríamos um segundo filho, no caso, Samuel já tinha quase 3 anos, e a gente decidiu ter o segundo filho. E até que isso aconteceu, para nós foi uma notícia muito boa, a gente ficou um pouquinho assustado, porque a gente tinha planejado para o outro ano e acabou vindo antes, mas foi uma notícia muito boa que a gente estava esperando e deu tudo certo, graças a Deus. Após o parto do Benjamin, eu já pedi para o médico estar me passando um anticoncepcional. E esse anticoncepcional que ele me passou, eu poderia tomar ele após 6 semanas após o parto. E foi o que eu tomei. E ele me passou o Micronor, que é um anticoncepcional que você pode estar tomando mesmo na amamentação. E eu comecei a tomar esse medicamento normal. Mas quando ele completou quase 5 meses, eu decidi por conta própria trocar já aquele medicamento. Eu tava com muito medo de engravidar. E eu decidi trocar o medicamento porque eu achava que na minha cabeça ele era muito fraco e que eu poderia acontecer de engravidar. Então eu não consegui consulta, porque aqui a gente faz consulta pelo SUS e não é sempre que a gente consegue vaga. E eu não consegui consulta com o ginecologista, então eu decidi trocar por conta própria e voltar a tomar o anticoncepcional que eu sempre tomei, que é o Level. Comecei a tomar o anticoncepcional Level quando o Benjamin tinha em torno de 5 meses. Ele estava amamentando normal, é livre demanda, eu tava já dando algumas frutinhas pra ele, mas ele continuava com o único leite, era o leite do peito. Até que quando ele completou 6 meses, ele começou a estranhar o leite do nada. Ele começou a hora que ele ia me procurar, que ele ia começar a sugar, ele sentia um gosto estranho e já se afastava. E eu fiquei muito preocupada com aquilo e falei, nossa, agora eu acho que ele não quer mais o peito. E a gente começou a oferecer mamadeira. E nisso, eu já comecei a sentir mal. Eu comecei a sentir alguns enjoos, algumas tonturas. E quando eu comecei a ter esses sintomas, eu já fiquei desconfiada que eu estava grávida. Porque todas as vezes que eu sinto tontura, que eu sinto enjoo, é porque eu estou grávida. Eu não sinto esses sintomas naturalmente. É muito raro isso acontecer comigo. Até comida, se eu comer alguma coisa que me faz mal, não sinto náusea. Mas gravidez, no início da gravidez, eu sinto muita náusea. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a sentir esses enjoos, comecei a sentir tontura, fraqueza, muita vontade de dormir a todo momento do dia. E quem me conhece sabe que eu não gosto de dormir à tarde. Eu odeio dormir no período da tarde, no período do dia. E aí aconteceu que eu comecei a sentir esses sintomas e eu fiquei muito preocupada e falei, eu acho que eu tô grávida. Só que isso eu guardei pra mim, porque o Benjamin tinha 6 meses, o Samuel tinha 3 anos, então eu não sabia o que fazer. Eu falei,
como assim? Será que eu vou dar conta de tudo isso? O que que eu vou fazer agora? Primeira coisa também, minha mãe, eu sabia que minha mãe, a minha sogra, ia questionar, ia falar que eu não poderia ter acontecido isso, que o Benjamin é um bebê e ele precisa de cuidados, e eu sei de tudo isso porque a gente sabe de tudo isso. E assim, não foi planejado de forma alguma. A gente queria sim um terceiro filho, mas nós queríamos um terceiro filho mais pra frente, quando o Benjamin tivesse um pouquinho maior. E aí eu fiquei meio sem saída, conversei com meu esposo, falei que eu estava desconfiada da gestação. E ele falou tranquilamente que se tivesse, estava tudo bem, que a gente iria dar conta, e ele é bem tranquilo com isso. Quem acompanha aqui o canal sabe que ele é uma pessoa muito tranquila. E ele falou que estava tranquilo, que se a gente estivesse grávido não seria da nossa vontade, mas sim da vontade de Deus, porque nós não tínhamos planejado, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí eu falei, nossa, ele tá muito tranquilo. E eu já tava acabada, né, gente? Já tava chorando um monte, assim, desesperada. E olhava pro Benjamin e tentava fazer ele querer mamar, e ele não queria de forma alguma. E isso eu passei mal num domingo. A primeira vez que eu passei mal foi num domingo, aonde eu fiz um almoço aqui em casa. Eu estava com muita vontade, também vontade não é sempre que me dá, e eu estava com muita vontade de comer um arroz de forno. E aí eu pedi pro meu esposo ir correndo lá no mercado buscar, porque eu acordei com essa vontade louca. E eu fui fazer esse arroz de forno. Quando eu fiz o arroz de forno, o queijo do arroz de forno, pra mim, eu tava olhando aquele queijo, eu imaginava bigatinha, eu imaginava muita coisa nojenta, muita coisa horrível. E o meu estômago começou a virar e eu não consegui comer aquilo que eu tava com tanta vontade. Falei, eu tô grávida, eu tenho certeza que eu tô grávida. Mulher, a gente sempre sabe, a gente sempre desconfia. Enfim, quando eu percebi realmente, eu ainda demorei pra poder fazer o teste, fiquei ainda esperando, não, calma, pode ser que não seja, né, vamos esperar. Contei pra ele, contei também pra uma amiga minha, que é a Jéssica, falei pra ela que eu poderia estar, e ela falou assim, ai, se tiver, né, fazer o quê? Mas ela também ficou preocupada porque ela sabia que eu estava preocupada. Mas enfim, isso foi no domingo. Quando foi no outro sábado, eu ia trabalhar, atender uma cliente, e aí eu fui mais cedo pro estúdio, passei na frente da farmácia e falei, eu vou comprar um teste de farmácia e vai ser isso, eu vou comprar um teste de farmácia e se for pra dar certo vai ser agora, vamos ver. E eu comprei o teste, tendo a certeza de que eu ia fazer aquele teste que ia dar negativo. Eu tinha sim, acho que tanto que naquele momento eu não queria, não esperava, então eu tinha certeza que eu ia fazer e ia dar negativo. E eu fiz o teste no estúdio, fechei as portas, cheguei, pra quem me acompanha também sabe que o meu estúdio fica em frente à casa da minha mãe, e eu tava correndo dela de todas as formas, porque eu tinha muito medo da reação dela. E eu fechei a porta do estúdio, fui lá, fiz o teste. Gente, quando eu vi aquelas duas linhas, meu Deus do céu, eu fiquei sem chão, eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperada. Eu chorei um monte. Se eu conseguir algumas imagens, que eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir eu coloco aqui no vídeo pra vocês. Mas eu chorei um monte. E aí foi onde eu liguei pra essa minha amiga primeiro, que é a Jéssica, chorando, falei pra ela, falei, o que eu vou fazer? E agora e tal, e chorando um monte em chamada de vídeo. E ela começou a rir de mim, e ela falou assim, calma, agora já era, agora você vai ter que dar conta. E eu falei, mas como assim, meu Deus? Aí ela falou, não, você já contou pro Edivan? Então liga pra ele e já conta pra ele. E eu liguei, gente, liguei pro Edivan, chorando, e o Edivan com o Benjamin, bebezinho no colo, de 6 meses, o Samuel do lado, e na filmagem ele mostrava as crianças e falava, oi amor, você tá me ligando e tal. E aí eu mostrei o teste pra ele. Quando eu mostrei o teste pra ele, gente, ele pulou de alegria, ele ficou todo feliz. Eu não esperava aquilo dele. Ele ficou todo feliz e ele falou, não, amor, a gente vai dar conta, se foi Deus que nos deu, a gente vai conseguir, a gente vai dar conta. E aí eu peguei e tentei me acalmar mais, sabe? E depois daquele teste, no início foi muito difícil, porque eu tive um bebê, eu tinha que ter um bebê e ele tava saindo do peito por natureza, porque também, gente, o que acontece?
Quando você sai do colostro e o leite desce para a criança, esse leite ele fica saudável, ele fica um leite forte no seu peito. Só que a gestação faz o leite enfraquecer novamente, o leite volta a virar colostro. Então o que acontece? A criança, o bebê, ele sente esse gosto. Tem bebês, tem crianças que não, que continuam amamentando e não sente nenhuma diferença. Mas já tem bebês que sente a diferença e que rejeita na hora o leite. E isso aconteceu com o Benjamin. Na hora ele rejeitou o meu leite, já não quis mais. E a gente já teve que correr atrás de alguma fórmula para ele. E aí, assim, foi desesperador, porque eu tive que aprender a lidar com a barriga crescendo, com o mal-estar do início da gestação e com um bebê 24 horas me pedindo colo, atenção. Eu tinha uma criança também de 3 anos que também precisava de atenção. E eu fiquei muito perdida. Tinha o trabalho também que era corrido. E a casa, tudo, tinha assim pra gente poder dar conta. E eu fiquei muito perdida. Eu consegui manter tudo aquilo à base, eu acredito, de oração, de pedir muita força para Deus mesmo, porque tinha dias que eu não queria levantar da cama, porque no início da gestação dá muita fraqueza, muita moleza, muito desânimo, e eu tinha que levantar por causa dos meus outros 2 pequenos, e eu conseguia forças, assim, da onde eu não sabia que eu tinha. Eu acho, assim, que a maternidade, ela muda muito a gente, ela nos transforma, ela nos faz esquecer das nossas fraquezas muitas vezes, e mesmo chorando, se arrastando, a gente acaba fazendo tudo de melhor para os nossos pequenos, né? Não é fácil, a gente se frustra, a gente se ira, tem dias que a gente tá muito estressado, mas a gente sempre sabe que a gente tem que fazer o melhor para eles e eles são tudo pra gente. E eu acredito que a gente tem que dar graças ao Senhor por eles ter saúde, por eles tá bem, né? Após essa descoberta, fui contar pros meus pais, eles ficaram muito assustados, todos eles, as minhas sogras, os meus pais, ficaram muito assustados com a situação, porque a gente não esperava para aquele momento, mas graças a Deus, Deus nos deu força, eu consegui, né, aguentar toda aquela pressão, a barriga crescendo, atenção para as crianças se desdobrando, gestação e tudo mais. Não é fácil. Então, se você tá assistindo esse vídeo e você talvez tá grávida do seu 2º filho, ou talvez do 3º, e tá meio assustada, não importa a idade do seu 1º filho, quando a gente já tem um filho e tá grávida de outro, a gente já teme em questão de dar atenção, em questão de dar conta dos 2. Eu quero te dizer que você vai dar conta, que você vai conseguir. E que da mesma forma que você ama um, você vai amar o outro, porque eu tinha muito medo disso. Eu falava, meu Deus, será que meu amor vai diminuir pelo Samuel, pelo Benjamin? Não, gente, o amor de mãe só multiplica, só cresce, só aumenta. Isso é maravilhoso. E como eu disse, por mais que muitas das vezes a gente tá fraca, a gente se fortalece olhando pra eles, vendo a saúde deles. Então é isso. Não desanima. Se você descobriu a gestação agora, tá perdida, tá sem saber o que fazer, tá com sentimentos à flor da pele, eu imagino, mas confie em Deus. Se Deus te deu esse filho, é porque Ele sabe que você é uma melhor mãe do mundo, que você é capaz de ser a melhor mãe do mundo pra esse que tá aí dentro também de você. Então confia, porque às vezes acontece coisas na vida da gente que é tudo propósito de Deus, assim. E a Esther, pra mim, foi um propósito de Deus, veio pra somar a nossa família. Hoje eu sou grata a Deus pela família que eu tenho, mas não foi fácil, gente, não foi fácil mesmo, mas eu aprendi muito com tudo isso que passou. Então é isso, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo comentário, deixa muito like aqui, tá? Vou trazer mais coisas pra vocês, mais experiências que eu tive na minha maternidade, com as crianças, a minha gestação também, a minha primeira gestação não foi fácil, foi onde eu descobri alguns problemas que eu não poderia ser mãe, mas graças a Deus, Deus fez um milagre e hoje eu sou mãe dos 3. Vários assuntos que eu posso trazer pra vocês aqui. Então comentem aqui embaixo o que você quer, que tipo de assunto que você quer que eu traga pra vocês aqui se informar melhor sobre isso e tirar experiências, porque eu acredito que maternidade é isso, é troca de experiência. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.